quero fazer mais uma apresentação. Pastor Elias Moraes. Elias Soares Moraes está conosco esta noite com uma grande responsabilidade. Falar comigo, falar contigo, falar conosco esta noite. Deus tem enviado o seu servo, saindo lá das suas atividades para nos atender aqui na cidade de Guarulhos. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso preletor, que Deus use como um instrumento, que a graça do Senhor esteja sobre ele, que o poder de Deus, o Espírito Santo usa para falar-nos com poder, autoridade e graça a mensagem de Deus para a igreja, Assembleia de Deus aqui na cidade de Guarulhos. Fazemos diferença, louvamos e glorificamos o Senhor. Pastor. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com esta igreja. Queridos irmãos, sinto-me imensamente honrado pelo convite que nos foi feito para participarmos deste momento memorável, que é o 74º aniversário desta igreja aqui na cidade de Guarulhos. Eu agradeço primeiramente a Deus e depois também ao pastor presidente, o pastor Clementino Oliveira, ascendência judaica, né? E também ao pastor Marcos Gouveia, os quais nos convidaram para participar deste momento tão maravilhoso. Eu confesso que estou assim extremamente honrado por este convite. Glorifico a Deus por esta oportunidade singular. Quero registrar também aqui a presença da minha filha, minha esposa não pôde vir, a irmã Débora Soares, que eu já dei o endereço no YouTube, ela deve estar nos assistindo. Um abraço para você, Débora, um beijo para o Davi também, e a minha filha Abigail Soares está aqui juntamente conosco. Alguns anos atrás já tivemos a oportunidade de estarmos aqui numa reunião de obreiros pela manhã e depois ficamos na parte da tarde, que parece que o pastor João Caetano não pôde vir, então nós acabamos também ficando aqui com o pastor Clementino. Meus queridos, sem delongas, sem mais, depois no final nós faremos alusão aqui a uma literatura que nós trouxemos para os irmãos, mas neste momento eu tenho a incumbência de entregar aquilo que recebi do Senhor, como disse Paulo, porque eu vos entreguei aquilo que também eu recebi do Senhor. E eu quero convidá-los a fazer a leitura no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 22, versículo de número 29, para ganharmos tempo. Existe todo um contexto histórico desta passagem que está nos versículos precedentes, porém, vamos direto ao ponto, que é o tema desta noite, uma igreja de palavra e de poder. Este é o tema. E como subtema, eu quero também fazer uso do seguinte subtema: avivados pela palavra e revestidos de poder. Todos encontraram? Vamos fazer a leitura. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quero convidá-los para lermos juntos. Jesus, respondendo, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Senhor eterno Deus e Pai que está nos céus, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença para Te glorificar, louvar e bendizer por esse convite que nos foi feito para estarmos aqui, para sermos o porta-voz da Tua palavra. Eu peço que o Senhor venha me encher com a Tua graça, porque eu sou totalmente dependente do Senhor e sem Ti eu nada posso fazer. Quero apresentar também a Tua igreja, o Teu rebanho, as Tuas ovelhas, que vieram aqui para ouvir
Aleluia. Somente a tua voz. E por esta razão, na qualidade de canal de expressão da tua vontade, eu peço que o Senhor venha nos capacitar, nos encher, nos fortalecer, a fim de que eu possa comunicar o teu coração ao coração do teu povo, para que saiam daqui aquecidos com a tua glória, com a tua palavra e com o teu poder, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, o tema, como nos foi proposto, uma igreja de palavra e de poder. Durante toda a trajetória da igreja cristã, ela tem sido alvo de ataques e perseguições do adversário, numa tentativa frustrada de barrar a sua marcha. E os ataques têm vindo de todas as formas. Nos primeiros séculos da igreja cristã, a igreja enfrentou imperadores cruéis, e eu quero deixar registrado aqui um deles, chamado Nero, que em princípio parecia ser um jovem muito dócil, incapaz de matar uma borboleta. Mas depois que se fortaleceu no poder, foi um líder capaz de muitas atrocidades contra a igreja. Ao ponto de incendiar Roma para o seu propósito maligno, percebendo ele que a culpa recairia sobre ele, observou que apenas os bairros onde moravam os cristãos não havia pegado fogo. E nada melhor do que culpar os cristãos por essa tragédia que ele mesmo provocou na cidade de Roma. Daí então ele começa a perseguição contra os cristãos. Muitos foram torturados, muitos cristãos serviram de lamparina, de candeeiros, para iluminar os seus jardins. E de que forma? Ele despejava líquido inflamável sobre os cristãos, tocava fogo para que eles saíssem correndo, iluminando o seu jardim. Muitos cristãos foram torturados, perseguidos. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Outros foram lançados no anfiteatro. E a plateia gritante estava ali para a comemoração daquela grande tragédia. Mas naquele momento, quando soltavam os leões africanos, muitos deles famintos e há muitos dias sem comer, quando vinha para cima dos cristãos, as mulheres com as suas crianças e os seus respectivos maridos se abraçavam e todos a uma só voz começavam a glorificar e adorar e a cantar ao Senhor Rei dos Reis, o Deus do Universo. Naquele momento, vendo aquela cena, espasmódico, ele gritava, mas eles estão cantando. Sabe por que eles estavam cantando? Porque eles estavam mergulhados no poder de Deus, alicerçados na palavra de Deus, porque sabiam que se eles partissem naquele momento, a glória celestial já estava esperando cada um deles. Por isso tinham motivação suficiente para adorar o nome do Senhor, mesmo em meio a perseguições. E quanto mais o inimigo perseguia, quanto mais o império perseguia, mais a igreja crescia. O sangue dos mártires serviu como adubo para o crescimento da igreja. E para cada corpo que tombava, o Senhor levantava 10, 20, 50, 100. Sabe por quê? Porque esta é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja de palavra e de poder que não para na sua marcha. Nada pode parar, porque ela não sofre solução de continuidade. Alguns chegam a pensar, mas eu sou especial. Se eu parar, a igreja para. Se eu não fizer isso, a igreja para. Não, o Senhor não depende de você. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. A igreja foi edificada sobre a rocha e nada pode parar. O profeta Elias teve a mesma visão. Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, quebraram a sua aliança e sobrou só euzinho. Não tem mais ninguém para continuar a tua obra. Elias, você está enganado. Igual você, eu reservei 7.000. Eu tenho 7.000. Se você não quiser, a fila anda, tem 7.000.
o único, grande, todo-poderoso, o astro, o glorioso, o grandioso, o exaltado, chama-se Jesus Cristo, o dono da igreja, o Senhor da igreja, o alicerce da igreja. Aleluia! Quantos querem adorar o nome do Senhor? Ele está presente na casa, e é Ele que deve ser adorado, exaltado, glorificado e bendito para todo sempre. Aleluia! Por mais que o adversário tentou, ele não conseguiu barrar a marcha da igreja. O adversário percebeu que com as perseguições físicas, matando o crente, a igreja crescia mais. No 4º século, para um pouco a perseguição contra a igreja, o cristianismo é oficializado como a religião do Estado. Aparentemente tudo parou, mas não. Satanás simplesmente renovou as suas táticas e começou a atacar no campo das ideias, no campo do intelectualismo. E aí surgiram o ceticismo, porque a proposta era produzir um sincretismo, misturar tudo e levar os cristãos à incredulidade. Mas enquanto o império, os cidadãos do império estavam dizendo Kyrios César, o Senhor é César, sabe o que a igreja dizia? Kyrios Jesus, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Não havia lugar no coração do povo para incredulidade. Aleluia! Esta igreja é a mesma igreja de Atos dos Apóstolos. Ela está aqui em Guarulhos, representada pelos seus membros e pelo seu líder. Quantos podem adorar o nome do Senhor? Quem é a igreja de Atos aqui? O capítulo 29 de Atos continua. Aleluia! Existe a igreja local e existe a igreja espiritual, o corpo místico de Cristo. E ele está espalhado, ele continua sendo representado aqui na AD de Guarulhos, na Assembleia de Deus, Ministério Madureira em Guarulhos. Aqui está a igreja do Senhor Jesus, o cabeça da igreja está presente aqui neste lugar. No campo das ideias, surge o ceticismo, mas ele não consegue parar a marcha da igreja. Surge também o relativismo moral, ou seja, aquilo que era verdade passou a ser mentira, o que era certo passou a ser errado, e o errado passou a ser certo, e a verdade passou a ser mentira, e a mentira passou a ser verdade. Porque a proposta do diabo é dizer que não existe absolutos morais. A verdade depende da subjetividade, ou seja, depende de pessoa para pessoa. Mas é uma mentira do diabo. Existe sim um absoluto moral. E o absoluto moral está aqui na palavra de Deus. A igreja da palavra, igreja de palavra, igreja de poder. É esse poder que você está sentindo aqui nesta noite. Quantos estão sentindo o poder do Espírito de Deus? Pode adorar esse Deus. Aleluia! Há uma glória do Senhor aqui neste lugar. Aleluia! Apesar de tudo isso, nada parou a marcha da igreja. Sabe por quê? Porque a igreja é o corpo vivo de Cristo, é o mistério oculto dos séculos e das gerações, é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, é o corpo místico de Cristo, o canal de expressão da vontade de Deus. Sabe quem é a igreja? É aquele que o detém, é o poder que detém a marcha do anticristo, porque enquanto a igreja estiver na terra, o anticristo não irá respirar, mas em breve esta igreja sairá, porque o Senhor Jesus descerá para arrebatar a tua igreja. Aqui está a igreja do arrebatamento. Quem acredita nisso, diga: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Adorado é o nome do Senhor. Quantos estão aguardando esse retorno glorioso? O Senhor da igreja, o líder da igreja, o cabeça da igreja, o Cristo vivo, ressurreto. Uma igreja de palavra e de poder. A igreja do Senhor Jesus está firmada sobre a promessa de Cristo em Mateus capítulo 16, versículo 18. Estando ali na região de Cesareia, na tetrarquia de Filipe, a região norte da Palestina,
o Senhor Jesus Cristo fez a seguinte pergunta: o que dizem os homens a meu respeito? Um diz, tu és Elias. O outro, tu és Jeremias ou alguns dos profetas. Todos esses profetas eram profetas de referência. Mas ainda não era isso que Jesus queria ouvir. E ele no particular diz assim: mas vocês, qual a experiência que vocês têm tido comigo? O que vocês acham, o que vocês pensam acerca de mim? Pedro, como era aquele que sempre se adiantava na sua fala, ele toma então a palavra e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Mashiach, tu és o esperado de Israel, tu és a solução para os nossos problemas espirituais. Naquele momento o Senhor se dirige a Pedro, que fala pelo colégio apostólico, e diz: tu és Pedro. Não foi carne nem sangue quem te deu esta revelação, mas o meu Pai que está nos céus. Portanto eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha que é Cristo, sobre esta tua confissão, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida, porque você é membro da igreja do Senhor Jesus. Portanto a igreja, ela está firmada sobre a promessa, edificada sobre a rocha que é Cristo. Ela é uma igreja de palavra e uma igreja de poder, revestida, avivada pela palavra e revestida pelo poder. A palavra igreja vem do grego eklesia, e ela é composta por uma preposição que é ek, mais um verbo kaleo. A preposição ek tem a finalidade de apresentar aquilo que sai de dentro para fora. Ek, de dentro para fora. E o verbo kaleo significa chamar. Portanto, igreja significa chamados para fora. Você foi chamado para fora, mas para fora do quê? Para fora do império das trevas, porque você foi redimido, você foi tirado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do amor de Deus. Tirado para fora do mundo, está no mundo, mas não é do mundo. Sabe por quê? Porque você é embaixador de Cristo, você é representante de Cristo na terra. Aonde você está é um pedaço do céu. O embaixador é o posto mais elevado de um representante fora do seu país. Portanto, onde o embaixador está, ali é a embaixada. Se a embaixada brasileira estiver nos Estados Unidos, aquele lugar onde está a embaixada é solo brasileiro. Se estiver no Japão, é solo japonês. Se alguém invadir a embaixada, é uma declaração de guerra, porque ali naquele momento é um país sendo representado, é um país dentro de outro país. Portanto, o embaixador, ele é o representante de um país. Se você é embaixador, significa que a sua pátria não é aqui, a sua pátria está no céu, de onde aguardamos o Salvador, que é Cristo. Só que tem uma verdade inserida nisso. Onde você estiver, não é solo brasileiro, é solo celestial. Portanto, aqui é um pedaço do céu. A tua casa é um pedaço do céu. O teu trabalho é um pedaço do céu. Esta igreja é um pedaço do céu. A igreja, portanto, foi tirada desse poder das trevas. Ela está edificada. E além de estar sobre a rocha que é Cristo, a pedra angular, a pedra de esquina, ela está alicerçada sobre dois pilares. O primeiro pilar sobre o qual a igreja está alicerçada, edificada e construída, chama-se o pilar da palavra. Nós nascemos pela palavra, andamos pela palavra, vivemos pela palavra, somos orientados pela palavra, recebemos a palavra, amamos a palavra, comemos a palavra, como diz o salmista. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios,
nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto à corrente de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará, prosperará. Mas não são assim os ímpios. Eles são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores da congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. O salmista ainda diz: ah, Senhor, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Ela é mais doce do que o mel à minha boca. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ela é luz para os meus caminhos. Acharam-se as tuas palavras e eu logo as comi, e elas foram para mim o gozo e a alegria do meu coração. Não havendo profecia, o povo se corrompe. A palavra precisa ser exposta, a palavra precisa ser pregada, porque o avivamento ele vem por meio da pregação da palavra. É pela palavra que você conhece a vontade de Deus, é pela palavra que você conhece a Deus. Porque o que é avivamento? O avivamento é uma nova obediência a Deus. Sempre quando Israel se desviava da Torá, da lei do Senhor, o que é que o Senhor fazia? Enviava um profeta para trazê-los novamente para o centro da tua vontade. E o que é que esse profeta usava? Usava a lei do Senhor, usava a palavra de Deus, usava a Torá. Na época do rei Josias, ele vem numa sequência de reis ímpios. E um grande rei ímpio foi o seu avô chamado Manassés. Ele fez grandes abominações. Durante 55 anos, ele reinou sobre Jerusalém, sobre todo o Judá. E ele fez algo tão perverso, ao ponto de sacrificar os seus próprios filhos a Moloque. Levantar um poste ídolo dentro da casa de Deus. Ele construiu casinhas para os rapazes escandalosos, que se nós falarmos aqui, vão dizer até que nós estamos falando de homofobia. Mas ele construiu casinhas para esses prostitutos cultuais, para que eles cometessem pecado diante das divindades. Mas quando ele estava no auge do seu pecado, veio o rei da Babilônia e o levou para a Babilônia. E lá na Babilônia, ele caiu em si, clamou pela misericórdia de Deus, se arrependeu e orou incessantemente na presença de Deus. E o Senhor o trouxe de volta para Jerusalém. E ele se arrependeu, renovou o pacto e reconheceu que o Senhor é Deus. O seu filho Amon parece que não tomou aquilo como lição e entrou nas mesmas fileiras do pai e cometeu os mesmos pecados. Mas graças a Deus que nasceu um homem chamado Josias, cujo nome foi profetizado pelo Senhor. Josias começou a reinar com 8 anos de idade. 16 anos depois do seu reinado, portanto ele estava com 26 anos, ele mandou fazer uma reforma no templo, uma restauração no templo. E quando eles estão fazendo a restauração no templo, o que é que foi encontrado? O livro da lei, a Torá. O livro estava perdido no templo. O livro estava? O livro estava? Se ele estava perdido, era sinônimo de que ele não estava sendo usado, não estava sendo lido. Perceba que quando não há profecia, o povo se corrompe. Eles estavam corrompidos por falta da palavra. Mas a igreja é uma igreja de palavra. O que é que aconteceu? Ilquias, o sumo sacerdote, pai de Jeremias, que vivia na cidade sacerdotal chamada Anatote, cujo nome significa orações respondidas, ele leu o livro na presença do rei Josias. E quando ele leu o livro na presença do rei Josias, veio sobre Josias um grande temor. Sabe o que ele fez? Rasgou as suas vestes e disse: há uma grande ira da parte de Deus vindo contra nós, porque nós pecamos e não estamos obedecendo à palavra. Naquele momento eles foram buscar um profeta. É interessante que havia tantos profetas. O profeta Jeremias era novo na época.
Um profeta tímido que nem sequer queria ser profeta, porque sabia o que estava por trás daqueles sacerdotes corrompidos, profetas corrompidos. O que é que eles fazem então? Vão nas regiões baixas de Jerusalém e não buscam um profeta, buscam uma profetisa chamada Noadias. E Noadias disse assim: ora, diga para o homem que mandou vocês virem aqui que há realmente um grande mal, mas não nos dias dele. E ela declarou tudo o que ia acontecer. Quando Josias recebeu essa palavra, sabe o que ele fez? Ainda jovem, com 26 anos de idade, não se amoldou aos pecados do pai, não se amoldou aos pecados do avô. Ele tomou uma posição diante de Deus. Ele começou a destruir a idolatria em Jerusalém. Ele começou a destruir as casinhas dos prostitutos cultuais. Ele começou a destruir os altares. Ele foi acabando com tudo. Houve um grande avivamento e um renovo em Jerusalém, porque a palavra de Deus foi pregada, a palavra de Deus foi revelada, a vontade de Deus foi colocada no coração do rei. Você pode estar gelado, você pode estar frio, achando que nada vai dar certo, mas quando você começa a ouvir a palavra de Deus, o renovo vai acontecer na sua vida. O renovo vai acontecer. O Senhor disse para o profeta Ezequiel, levando ele até o vale de ossos secos, e ele disse: Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Ezequiel disse: tu o sabes, Senhor. Falou: portanto, Ezequiel, profetiza sobre o vale. Lança a minha palavra sobre o vale. E ali veio o Espírito do Senhor e começou a juntar osso com osso, e começou a criar carne, e veio a pele, e aquele exército se levantou no vale como um exército de gente viva. Aleluia! A palavra de Deus foi semeada, a palavra de Deus foi pregada. Dê prioridade para a palavra. Você nasceu pela palavra, anda pela palavra, vive pela palavra, é renovado pela palavra, é limpo pela palavra. E esta igreja é uma igreja de palavra. Vou deixar uma dica para você que é casado, no que diz respeito à palavra. Quando eu ainda solteiro, no início da minha fé, 2 anos e pouco, o Senhor colocou no meu coração para fazer algo que mudou a minha vida. Eu comecei a ler a Bíblia, mas não leia a palavra como fazem alguns grupos. Eu louvo a atitude, porque a Bíblia está sendo lida. Mas não tenha preocupação de ler para depois você dar um relatório final: eu li a Bíblia inteira. Porque isso pode acabar trazendo para você um orgulho espiritual. Quantas vezes você leu a Bíblia? 30. E aquilo parece que é um troféu. Não. Desmanche, desconstrua isso. Faça como o salmista: desvenda os meus olhos para que eu enxergue as maravilhas da tua lei. Sabe por quê? No Salmo 25, versículo 14, está escrito assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e a estes Ele revelará o seu conserto. Comece a fazer a leitura buscando a vontade de Deus para a sua vida. Numa leitura devocional. Se você é solteiro, dobre o seu joelho, tenha um horário com Deus, um momento devocional com Deus. Fala: deste horário até este horário não é para mim, é para Deus. Eu quero conhecer a palavra de Deus. Comece com oração. Antes de ler o livro de Deus, fale primeiro com o Deus do livro. Faça como Lutero disse: se eu deixo de orar 2 horas pela manhã, o diabo ganha a luta durante a tarde. E para os casados e para aquele que vive em família, Spurgeon disse o seguinte: devemos ter por norma jamais vermos a face dos homens antes de vermos a face de Deus. A primeira pessoa para quem você vai dar bom dia, a primeira pessoa que você vai cumprimentar é o Senhor, é o Espírito Santo, é o dono da igreja.
Adote este princípio. Você tem tempo. Você tem tempo Facebook. Você tem tempo Instagram. Você tem tempo YouTube. Você tem tempo para as mídias sociais. Você tem tempo para o WhatsApp. Você tem tempo para a televisão. Você precisa arrumar um tempo para Deus. Um tempo para a palavra de Deus. Um tempo de estar a sós com Deus. O fogo começa a arder dentro da tua casa. O fogo começa a arder no teu casamento. O fogo começa a arder no teu coração. E depois ele vem para inflamar a igreja. Nesta reunião é a reunião dos incendiários. Aleluia. Leia quantos capítulos Deus te der a oportunidade. Não importa, 1, 2, eu lia 10 por dia. 10 capítulos por dia, com a meditação. Era 1h30 de oração, 1h30 de leitura bíblica. Faça isso. Você, certa vez eu dei esse palpite para minha esposa. Por que você não faz isso? O Senhor falou, por que você não faz com ela? É fácil mandar os outros fazer. Faça junto. Você não é capaz de imaginar a mudança que Deus vai causar na sua vida. O Senhor colocou alguém do teu lado para vocês estarem juntos, se aprofundando nos mistérios da palavra de Deus. Portanto, adote, tome essa iniciativa a partir de hoje. E eu quero perguntar, quantas pessoas estão desafiadas e querem tomar essa atitude a partir de hoje? Levanta a sua mão. De ler a palavra de Deus. Se você é solteiro, leia sozinho. Se você é casado, leia com a mulher. Quantos vão fazer isso? Amém? Você está falando para Deus isso a partir de agora. Deus irá se revelar poderosamente na sua vida. A sua vida vai mudar, o seu lar vai mudar. Teu casamento vai mudar, a tua família vai mudar. Deus será a terceira pessoa, o cordão de 3 dobras. Aleluia. Alguém pode dizer assim, mas eu levanto 4 horas da manhã. Que hora que você vai dormir? Eu vou dormir às 10, vai dormir às 9h30. E levante às 3h30. Você vai ter meia hora para o Senhor. E você vai ver a diferença na sua vida. Portanto, a igreja é uma igreja de palavra. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Então aqui, Josias fez uma grande reforma, houve um grande avivamento por conta da leitura do livro que estava perdido no templo. Não deixe o livro perdido no templo. Deixe o livro sempre à mão. Tem alguém que disse assim, seja homem de um só livro. Seja homem de quantos livros? Não significa que você não tenha que ler outros livros. Não significa que você não tenha que ler outros livros, mas significa que a Bíblia deve ser o seu livro principal. Antes de ler qualquer livro de hermenêutica, de exegese, de grego, de hebraico, todos eles existem por causa da? Então leia primeiro a Bíblia. Tá? Depois você leia os outros livros. A Bíblia como devocional, para encher o teu coração. Depois vai descobrir a questão histórica, geográfica, arqueológica, usos, costumes, cultura, linguística. Pode, isso aí não é proibido, tem que fazer isso mesmo para crescer. O apóstolo Paulo lá na prisão, sabendo que faltava 2 anos para ser sacrificado, sabe o que ele disse? Vem ter depressa comigo, Timóteo, porque Demas me abandonou amando o presente século. Fulano foi para tal lugar, outro para tal lugar, só Lucas está comigo. E quando você vier, não se esqueça de 3 coisas. E o que é, Paulo? Não se esqueça dos livros. E não se esqueça do pergaminho. O pergaminho. Livros e pergaminhos. E a capa, porque aqui na Itália está muito frio. Mas não era para esquecer-se dos livros. Portanto, nós temos uma igreja de palavra e uma igreja de poder. Meus queridos irmãos, nós vamos dar aqui uma resumida nessa parte do poder. Primeiro, uma igreja de palavra, porque a própria palavra por si, ela produz poder.
A palavra poder vem do grego dinamis. Veja que os discípulos estavam desanimados por conta de Cristo haver morrido, e as perseguições dos judeus contra a igreja era muito grande. Eles estavam ali no cenáculo, presos, quando de repente Jesus chegou, sem abrir as portas, e disse assim, Shalom Aleichem, ou seja, paz seja convosco. Levaram aquele susto. Dali a pouco Jesus foi se revelando para eles. E um dos recados que Jesus deu para eles, antes de ascender aos céus, depois de 40 dias, foi este: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Havia uma promessa em Mateus capítulo 3, versículo 11. O profeta João Batista, ele diz assim, olha, eu não sou o Cristo. Aquele que vem depois de mim é maior do que eu. E eu não sou digno de, abaixando-me, desatar as sandálias dos seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Espírito Santo e com fogo. Essa expressão tem sido objeto de muita polêmica e controvérsia. E diga-se de passagem, para nos deixar boquiabertos e estupefatos, até por muitos assembleianos. A discussão, que fogo é esse? Gente, isso aqui não tem discussão. Eu quero fazer alusão aqui a um pastor que já esteve, provavelmente aqui com vocês, que é o reverendo Hernandes Dias Lopes. Nós tivemos a oportunidade de entrevistá-lo na Rádio Musical 105.7. Ou melhor, na Rádio Adore, quando o programa Crescendo na Fé da Faculdade Teológica Bethesda era lá. E eu tive a oportunidade de entrevistá-lo. E eu perguntei, reverendo, quantos livros o senhor já escreveu? Ele falou, na época, 135, hoje já são mais de 150. Eu falei, qual o seu primeiro livro? Pasmem vocês, alguém é capaz de imaginar qual foi o primeiro livro dele? O meu primeiro livro tem o título Fogo Pentecostal. Eu falei, como é que é? Fogo Pentecostal. Eu falei, poxa, então vou aproveitar a oportunidade para tirar uma dúvida com o senhor. Como é que o senhor interpreta Mateus capítulo 3, versículo de número 11? Que fogo é aquele ali? Ele falou, esse texto, ele é o texto estrutural do meu livro. Fogo Pentecostal. Eu falei, mas qual é a sua interpretação? Ele falou, olha, para mim, perceba que ele é um presbiteriano de uma confissão de fé reformada calvinista, ainda que moderado, pelo que a gente vê nas suas preleções. Mas ele disse o seguinte, é fogo pentecostal o tema. A minha interpretação é que esse fogo é o fogo purificador do Espírito Santo. E ele começou a elencar o fogo desde o Antigo Testamento até chegar no dia de Pentecoste. Quando ele terminou, eu falei, reverendo, o senhor é mais pentecostal do que muitos pentecostais que eu conheço. Porque alguns pentecostais estão dizendo que esse fogo é fogo do juízo. E o senhor me diz que é o fogo do Espírito? Sim, é o fogo do Espírito Santo, purificador da igreja. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa igreja não é só uma igreja de palavra, é uma igreja de poder. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Quantos aqui já receberam um batismo com o Espírito Santo? Eu quero finalizar, que meu tempo está se esgotando. Não vai dar para entrarmos nos detalhes. Eu tenho alertado a igreja dos últimos dias, porque a igreja já sofreu muitas perseguições e ataques de toda sorte, perseguições físicas, perseguição da ordem intelectual, com ceticismo, com materialismo. Só que hoje a igreja do Senhor Jesus está recebendo o que nós chamamos de fogo amigo, e que acaba sendo inimigo, porque a nossa igreja ela tem um princípio doutrinário. E no nosso princípio doutrinário, na nossa confissão de fé, nós acreditamos na atualidade dos dons espirituais. Vocês acreditam que os dons espirituais estão em evidência para os nossos dias?
aqueles 9 dons que são apresentados em 1 Coríntios, capítulo de número 12, em 3 blocos. Vocês acreditam que o batismo com o Espírito Santo é para hoje? Quantos acreditam que o batismo com o Espírito Santo é para hoje? E que os dons são para hoje? Porque essa igreja é uma igreja de palavra e uma igreja de poder. Acredita na atualidade dos dons. Sabe por quê? O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E a sua palavra permanece para sempre no céu. Os dons foram dados para edificar a igreja, para auxiliar a igreja. Se é para edificar a igreja, eu pergunto, a igreja já está edificada? Não, porque se ela já estivesse, ela já teria subido com Cristo. Se ela não subiu, é porque ela está sendo edificada. E se ela está sendo edificada, ela tem necessidade dos dons espirituais e do batismo com o Espírito Santo para renovar a fé dos crentes. Mas existe um vento de doutrina chamado cessacionismo. Como é o nome? Sabe o que dizem ele? Essa crença é para o tempo antigo. Foi para o 1º século. Hoje Jesus não batiza mais com o Espírito Santo. Não existe mais dons espirituais. Com o advento da medicina, tudo isso acabou. É mentira do diabo. Ele é o mesmo ontem, Jesus é o mesmo ontem. Os dons continuam para os dias atuais. Jesus continua batizando, Jesus continua curando, Jesus continua libertando, Ele continua revelando. E por último, há uma outra falácia de uma corrente teológica na área da escatologia, chamada preterismo. Qual é o nome? Preterismo, né? Tem tudo a ver mesmo, né? Preterismo, ficou para o passado. Esse preterismo diz que nós estamos fazendo o papel de palhaços. Jesus não voltará, ele já voltou no ano 70. A ressurreição já aconteceu, tudo já aconteceu, Jesus já voltou, e chegam a dizer que o Apocalipse é uma página velha e portanto deve ser esquecida, porque tudo já aconteceu. Mas junto com eles tem os pós-tribulacionistas, dizendo que a esposa do Cordeiro, a igreja do Senhor Jesus, vai ficar aqui para conhecer o anticristo e passar pela grande tribulação. Mas é mentira, Jesus tem uma promessa para a igreja. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei, eu vos levarei. Quem está guardando o retorno dele? Quem está guardando a vinda dele? Pode adorar ao Senhor, pode falar em mistério. Essa é uma igreja de poder. É uma igreja de poder. Pode adorar, glorificar e bendizer. Nebra Hamanai. Nebra Hamanai. Ele está presente na casa, ele está presente na igreja. Em breve ele voltará. Na minha Bíblia está escrito assim, ó: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação. Não é guardar na hora, eu te guardarei da hora da tribulação. Não é na tribulação, mas é quando ela vier. A igreja será tirada, a igreja será levada, a igreja será arrebatada primeiro. Porque somente há um que o detém. Porque somente há um que o detém. E que os pós-tribulacionistas usam, segundo os Tessalonicenses 2, apenas o versículo 3. Peça para eles ler o 6, o 7 e o 8. Porque lá está escrito assim: somente há um que o detém, até que do meio seja tirado. E então se revelará o iníquo. Só que antes que a igreja seja tirada, ele não tem poder para se revelar, porque a igreja é a igreja comprada pelo sangue, a igreja do Senhor Jesus, a igreja poderosa, a igreja triunfante, a igreja que tem a supremacia sobre o inferno e sobre o mal.
Você não conhecerá o anticristo, você conhecerá o Cristo de Deus, o glorificado, o ressurreto, o dono da igreja, o renovador da igreja, o batizador com o Espírito Santo. Aleluia! Sabe o que te aguarda? Novo céu e nova terra. Sabe o que te aguarda? Filhinhos, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque do jeito que Ele é, nós o veremos. Nós o veremos. E tem mais: na sua testa estará escrito o seu nome. E tem mais promessa: você será feito coluna no templo de Deus, e jamais você sairá. Tem mais: você receberá uma pedra branca, e na pedra um novo nome que ninguém conhece, senão aquele que recebe. Você terá um novo nome no céu. Gente, eu vou deixar duas aqui, não se escandalize. Jesus terá um novo nome. Jesus terá o quê? Eu falei isso numa escola teológica, não vou dizer o nome. Em duas, os professores quase caíram duro. Jesus vai mudar de nome? Sim. Depois você leia Apocalipse capítulo 3, do 12 ao 21. Só que tem mais. Eu disse assim: vocês sabiam que eu vou me assentar no trono de Jesus? Ao silêncio, foi bem assim que ficaram. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Abram a Bíblia para nós encerrarmos agora. Vocês, leiam, se tiver na tela, joga na tela, por favor. Apocalipse 3, 21. É isso que te espera a igreja do Senhor Jesus, é isso. Encontraram? Como é que está escrito? Quem encontrou? 1, 2, 3, leiam. Leia. Vão juntos, 1, 2, 3, vai. Assim como eu. Hey! É aquele que vencer. Onde estão os vencedores? Aonde estão os vencedores? Aquele que vencer, vencedor, tem um trono preparado para você. Mas hoje eu moro na comunidade. Hoje eu não tenho nenhum fusca velho para sentar. Eu vou no lugar, ninguém me dá cadeira. Fica tranquilo, você vai ter novo nome. Você vai ser coluna. Você vai se sentar no trono do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, lá no céu. Que Deus abençoe esta igreja em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique de pé. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Aleluia. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. Cante. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando.
vazios, passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam pra destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia: Jesus Cristo, o Rei está voltando. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O teu nome é chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Veja a multidão subindo, ouço o coro celestial, todo o céu está se abrindo, bem-vindo ser igual, como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar, aleluias ao Cordeiro, nós chegamos está voltando, a trombeta está soando, o teu nome, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Pode se assentar, meus amados. Que bênção, não? Quantos estão felizes aqui com Jesus nessa noite? Meus amados, o pastor Elias Soares, que acabou de pregar aqui a palavra de Deus, ele, além de pastor, ele é do Ministério do Ipiranga, né? Pastor Alcides Favaro, e é também escritor de livros, né? Apologeta, participa de programas de televisão. Quem já assistiu os debates que ele participa na HIT? Levanta a mão aí. Já deixou muito calvinista sem argumento lá, hein? Que beleza, hein, pastor? E ele tem vários livros escritos, né? Vários. E eu tenho com alguns deles aqui nas minhas mãos, aqui, ó. Ele tem Perguntas Difíceis de Responder, volume 1, que são perguntas sobre assuntos polêmicos da Bíblia, volume 3, e também é um volume 2. Então, volumes 1, 2 e 3. E tem o Dicionário de Palavras e Expressões e Interpretações de Curiosidades Bíblicas. Olha aqui a grossura do livro. É de autoria dele, ó.
Tem gente que acha que é pentecostal, né? não consegue escrever. Olha aqui, ó. Ele tem a loja dele na Conde de Sarzedas ali, né? Você passa ali o primeiro quarteirão que fica o Tribunal de Justiça do lado direito. Depois que você passa no segundo quarteirão, você tem duas galerias, né? Uma do lado esquerdo e outra do lado direito. A principal é do lado direito, onde fica a loja dele, no piso da rua. Fica a lojinha dele, a lojinha do pastor Elias, né? Tem uma loja embaixo também que é muito boa, que é a El Shaddai. Mas aí você vai na lojinha do pastor Elias, que é no primeiro piso, no piso da rua ali, que ele está sempre lá. Mas ele trouxe os livros dele para vender aqui hoje. A sua filha Abigail estará lá na saída, né, no estande ali montado com os livros, estarão expostos ali, e você pode adquirir, né? Ele sempre faz uns preços camaradas, ele divide, né? Divide em algumas vezes, então você pode adquirir os livros do pastor Elias, que com certeza você vai ser muito edificado e vai também ajudar aí o ministério do pastor Elias Soares, né? É sempre uma alegria recebê-lo. Então que Deus abençoe e adquira aqui os livros do pastor Elias. Vamos passar agora então para a parte da consagração, pastor Américo, pastor Emboaba, né, que estarão aqui na direção agora das demais atividades que serão aqui realizadas. A paz do Senhor para os irmãos. Neste momento eu gostaria de convidar aqui o pastor Ademir. Ele estará fazendo uma leitura da palavra de Deus. Nós estaremos dentro de alguns minutos dando início à consagração de diáconos, depois à consagração de presbítero. Prezados irmãos, paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz por poder participar mais uma vez dessa grande festa. Eu estava fazendo a conta ontem, dos meus 43 anos no cristianismo, 38 foi comemorando junto com a igreja de Guarulhos. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Clementino, pastor presidente desta igreja, que eu acho que a palavra tem se desgastado para o reino de Deus ainda é muito pouco para esse servo do Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida, pastor. Que o Senhor, Deus dos céus, nos dê parte dessa sua coragem e esforço. Daqui a pouco nós vamos ter aqui a concretização de uma chamada de Deus, aliás, não uma concretização, uma exposição pública da chamada de Deus na vida de alguns irmãos de todas as nossas congregações. Existe uma adágia moral nos nossos dias que diz que aquele que não vive para servir, não serve para viver. E me parece que isso se encaixa muito dentro do reino de Deus. O reino de Deus é um desafio para as pessoas que querem servir. Eu vou ser bem sucinto porque eu tenho 3 minutos. São Mateus, no capítulo de número 20, verso de número 24, nos diz assim: quando os 10 ouviram isto, se indignaram contra os 2 irmãos. O que nós temos nesse texto é uma reação dos discípulos com relação ao pedido feito pela mulher de Zebedeu ao solicitar a Jesus que os seus filhos, seus 2 filhos, se assentasse com ele no trono, os seus 2 filhos. Os discípulos ficam extremamente indignados. A mãe de Tiago e de João mostra que tem uma visão muito turva do reino de Deus. Ela podia ver apenas a glória do trono do Senhor, mas ela não consegue ter a observância de que Jesus já havia dito que após aquele processo que ele estava vivendo, ou para viver esse processo eterno, ele deveria passar pela morte. Essa mulher não consegue enxergar isso
e nem mesmo os discípulos do Senhor. Por isso eles estão indignados com a fala daquela mulher. Na verdade, eles não aprenderam o que Jesus ensinou no capítulo 18 de São Mateus, quando eles iam discutindo ante o caminho ou durante o caminho, quem era o maior no reino dos céus. E Jesus então chama um judeuzinho, um menino, põe no meio deles e diz: quem não se fizer como essa criança, não pode entrar no reino dos céus. Então, em suma, porque o meu horário já foi, o reino dos céus, ser grande, é ser pequeno. No reino do céu, ser grande é servir. É um paradoxo. Os discípulos achavam que o reino do céu era ter posição, era subir no pedestal, era ser visto. Mas Jesus disse para eles: o reino dos céus é para aqueles que estão dispostos a desaparecer e fazer com que Cristo apareça. Serviço. Então vocês que entram hoje oficialmente na escala, saibam que vocês precisam servir. Servir. Então Jesus, chamando-os a si, disse, depois dessa discussão, o texto vocês já conhecem, de cor salteado. Então Jesus, chamando-os a si, disse: bem sabeis que os governadores dos gentios os dominam e que os grandes exercem autoridade sobre eles. É assim que funciona lá fora, disse Jesus. Os poderosos exercem autoridade sobre os mais fracos. E quando chegam numa posição, no auge, no pico, eles humilham aqueles que estão lá embaixo, eles pisam. É assim que fazem os governantes. Esta é a fala de Jesus, não é uma fala minha. Mas Jesus olha para eles e diz assim: não é assim com vós. Com vocês será diferente. Não é assim com vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Este é o reino de Deus. Bem-vindo a ele, meu prezado irmão. O reino de Deus, grandes são aqueles que servem. Você pode aplaudir o Senhor? Obrigado pela sua atenção. Deus abençoe. Irmãos, nós vamos começar a consagração pelos diáconos. Eu gostaria desde já pedir aos irmãos diáconos, nós vamos tentar organizar isso aqui. E eu gostaria de pedir para que os irmãos que já sabem que vão ser consagrados, já foi apresentado, o seu dirigente já falou com você. Então você venha e fique nesta fila aqui. Procurem chegar à frente. Se estiver sentado lá atrás, já venha para adiantar para que nós possamos, até às 10 horas, nós está terminando o culto. Então já venham, fico aqui, vai se fazer uma chamada, por gentileza. Tá, irmãos? Primeiramente os diáconos, depois eu vou chamar os presbíteros aqui, tá? Primeiramente os diáconos. Permaneçam aí, irmãos, tá? Para não se aglomerar aqui, porque os irmãos vão ficar aqui. Eu gostaria de chamar os pastores para estarem aqui na frente, por gentileza. Porque vocês vão estar colocando as mãos sobre esses irmãos que vão vir aqui ser consagrado para o diaconato. Então o pastor Sebastião Emboaba, ele vai fazer a chamada. E assim que ele vai, os irmãos, aqui só vai ficar os pastores, os irmãos me ajudem a organizar aí. Começa de lá, irmãos, os pastores aqui, começam de lá e vêm até onde der, tá? Nós vamos tentar fazer todos de uma vez. Quando a fila for até lá, volta a segunda fila mais ou menos no meio, para que os irmãos possam. Então o pastor Sebastião vai fazer a chamada aqui. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Estaremos aqui, conforme disse o pastor Américo, iniciando a chamada aqui dos diáconos.
Hoje os irmãos já têm conhecimento que é a regional 4, 5 e 6, né? 1, 2 e 3 foi ontem. Vamos aqui a chamada. Quando eu falar o nome do irmão, por favor, dê um sinal. Amém? Vamos aqui para iniciar aqui, regional 4, Inocope, Rodolfo Gonçalves de Oliveira. Cadê o sinal? Dá um sinal aí, por favor. Está ali. Amém. Valdir Lopes da Silva. Dê um sinal, irmão, por favor. Bairro dos Lavras. Antônio Carlos o Nascimento Santos. Lavras. Antônio Carlos dos... Isso aqui está sendo eliminado da lista aqui, mas já foi resolvido em um outro expediente. Entenderam? Reconhecimento. É isso, né? Então entendam que é uma situação já resolvida. Vamos agora à cidade de Jardim Cumbica. José Elias Ferreira da Silva. Está ali. Cidade Soberana. Francisco Maciel Abrantes. Vem para cá, irmão. Vem rapidinho. Ainda da Soberana. Francisco Napoleão de Oliveira. Cadê o Francisco? Ah, tá. Do lado de cá. Flor da Montanha. José Alberes da Silva. Tá lá, tá lá. Fortaleza, Antônio José dos Santos. Tá ali, tá ali. Presidente Dutra, Anderson Moura Nascimento. Tá ali. Antônio José Laurindo. Está ali também. Benjamin Araújo dos Santos. Está lá. Paulo de Figueiredo Macedo. Está aqui. Vamos agora para o Jardim São João. Joel Barbosa dos Santos. Está ali. José Alain de Oliveira. Cadê o José? Está ali. Orlando Muniz Soares. Amém. Paulo Alves Correia. Olha lá. Vamos agora para a Regional 5. Bairro Nova Cidade. Anderson José da Silva Santos. Ali. Ailton César dos Reis. Amém. Alexandre Silva dos Reis. Também está ali. José Vieira de Souza. Vieira de Souza. É isso aí? Aonde? Tá, José Vieira de Souza. Marco Félix. Amém. Bairro dos Pimentas. Jadir Porfírio dos Pimenta. Está ali. Jardim Alice. Gilson Batista de Souza. Está ali. Marino Juano de Almeida Júnior. Está ali. Valdir Ribeiro Caldas. Amém. Bela Vista. Adinael de Oliveira Melo. Esse está aí, com todo esse amém. É só chegar aqui perto, né? Mais próximo. Mas eles já estavam aqui, é o pessoal de lá. Não, é que o amém confirma que a pessoa realmente vai estar muito sendo abençoada com isso, né? Amém? É uma bênção mesmo para vocês. Deus seja com cada um de vocês com essa importante oportunidade de serem separados à obra do Senhor, conforme já foi dito aqui pelo pastor Américo e pelo pastor Ademir. Jandaia,
João Andrade da Silva. Cadê o João do... Está aí? Está aqui. Luciano Santos Silva. Aqui também. Valdir Alves Rocha. Está ali. Vamos agora para a Regional 6. Bom Sucesso, Nailson Sena Cruz. Aonde? Está ali. Paulo Vieira Souza dos Santos. Amém. Rodrigo Batista de Souza. Está ali. Marve de Ponte Alta. Paulo Rodrigues do Nascimento. Amém. Jardim Cumbica 1. Apúlio Bispo dos Santos Neto. Aqui. Joseildo de Souza Evangelista. Esse já tá, é até evangelista, hein? Aonde está? Acho que não vai querer o cargo de diácono, não, hein? Joseildo de Souza Evangelista. Jardim Itapuã, Aparecido Robson Topan. Ali. Jardim Maria Dirce, José de Oliveira Rosa. Maria Dirce. Está ali. Mário Joaquim da Silva. Também está ali. Parque das Nações, José Luiz de Oliveira Filho. Amém, amém. Agora vamos aqueles que são bem mais próximos aqui de nós, né? Né, pastor Marcos? Sede. Vamos lá. Antônio Carlos Alves da Silva. Ali, Antônio. Cristian Pereira da Silva. Oh. Denis Fagundes de Souza. Oh, Denis. Djalma Moreira Teotínio. Cadê o Djalma? Está aí, Djalma. Etel Leite. Oh. E o último aqui da listagem da sede, Luiz Carlos Pereira do Nascimento. Amém, amém. Fechou a listagem aqui dos diáconos, agora é a sequência aí. Convido os irmãos para se colocarem em pé. O pastor Paulo Roberto vai estar fazendo a oração. Vamos orar, meus irmãos, estenda suas mãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus, apresentamos, ó Deus, teus servos aqui, separados para o diaconato. Que as suas mãos estejam estendidas sobre eles, ó Deus, e nesta hora os pastores estarão impondo as mãos. Que o Senhor esteja confirmando, ó Deus, esses obreiros para a tua obra, que sirvam ao Senhor, que se dediquem, que se entreguem, ó Deus, à tua obra, num serviço, ó Deus, com qualidade, com perseverança, de ajuda ao próximo, de entrega ao reino, a tua vontade, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Pode se assentar, irmãos.
Agora eu gostaria de chamar os presbíteros. Os presbíteros já vão chegando aqui à frente. E os irmãos sobem pelo corredor aqui. Presbítero, vão chegando aqui à frente para ser chamado aqui. E os irmãos nos ajudem aí na parte de baixo. Irmãos, no momento em que o irmão for chamado o seu nome aqui, dê um sinal, por favor. Mas conforme passou o pastor Américo, se acomodem aqui, se ajuntem no corredor central. Amém? Vamos começar a listagem aqui. Presbítero, Regional 4, bairro do Labras, Wilson José de Almeida. Cadê o Wilson? Dá um sinalzinho aí, meu irmão. Amém. Jardim São João, Ismael Cruz Farias. Parque Santos Dumont, Maicon Francisco Santiago. Regional 5, Nova Cidade, Carlos Alberto da Silva Gomes. Aqui. Jaime César Ferreira Freire. Amém. Parque Jandaia, César Júnior Gonçalo. Vila Itaim. É uma das congregações mais distantes aqui da sede, o Itaim, hein? Vamos lá. Vila Itaim, Antônio Marcos Ferreira Santos. Amém. Wagner Franchi. Valdir Franchi dos Santos. Regional 6. Regional 6, última regional. Vamos lá. Bom Sucesso, Eliel Alves de Melo. Cadê ele? Está aqui. Ponte Alta, Adailton Lopes Barbosa. Amém. Venha para cá, irmão. Jean Paulo Souza Dias. Cadê o Jean? Ô Jean, dá um sinalzinho para a gente aí. Isso. Jardim Cumbica 1, João Batista da Costa. Amém, está aqui. Jardim Cumbica 2, Vanilson Pedro Araújo. Amém. Dinamarca, Abinadab Giovan Diniz. Amém. Agora vem o último aí, viu, gente? Se preparem aí. Aí vem o último aqui. Sede, Douglas Ferreira. Fechou a listagem aqui. Convido os irmãos, por gentileza, por colocar em pé, estaremos orando. Estende as tuas mãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, os teus servos, Senhor, que foram separados, Senhor amado, para o presbitério. Aqui estão, ó Deus amado, ali, com os joelhos dobrados, Senhor, recebendo a imposição de mãos. Grande Deus, abençoe cada um, que eles possam cumprir o chamado, Senhor, na sua vida. Que eles possam servir com dedicação, Senhor, na tua obra, Senhor amado. Ó Espírito Santo, usa cada um nas tuas mãos poderosas, Senhor amado, e que eles sejam uma bênção, Senhor, no seu lar e também na igreja, Senhor amado. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha
ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Um momentinho só, irmãos, há um aviso. Meus queridos, somente os obreiros que foram consagrados aqui, ó, os consagrados aqui, passa lá e compra um livro do pastor Elias, hein? Não se esqueçam. O pastor Elias estará lá pessoalmente, lá te atendendo, até autografando, fazendo uma dedicatória ali no stand, na saída da igreja, na saída principal aqui, tá bom? Amanhã, 9h30 da manhã, estaremos aqui com os jovens do campo, e à noite, 18h30, encerramento da festa. Vocês estão convidados a estarem conosco. Obrigado. Oremos, irmãos. Senhor Deus Pai, nesse momento queremos te agradecer por tudo quanto foi realizado aqui na tua casa, Senhor. Agradecer pela presença de cada um dos teus servos, Senhor, que aqui estão, Senhor, que vão ausentar-se em direção aos seus lares. Guarda cada um, Senhor, leva em paz, Senhor, dá a cada um deles uma noite de descanso, Senhor, e fica, ó Deus Pai, a nossa gratidão aqui por tudo quanto tem realizado, ó Deus, aqui nesta igreja, Pai. Ó Deus Pai, e por nesse momento a nossa gratidão fica a Ti, em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com cada um de vós, desde agora para todos sempre. Todos digam amém, amém.